Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, sou neuropsicólogo e hoje eu queria conversar com vocês sobre um transtorno que é bastante falado nas redes, que ele é conhecido pela grande maioria das pessoas, é o famoso TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vamos falar agora de uma forma aí mais científica, mais técnica, né, para a gente poder saber desmistificar muitas questões que são colocadas em volta desse transtorno, para a gente também quebrar alguns paradigmas, né, porque muitas das vezes as pessoas elas se atrelam somente para aqueles critérios descritivos que estão ali nos manuais, né? E isso é muito perigoso, né? Porque muitas das vezes, se a gente se atrelar somente para esses critérios aí, a gente vai praticamente, né, englobar todo mundo dentro daqueles critérios, né? E por isso essa sensação de que praticamente todo mundo tem TDAH, porque aquele rol de critérios descreve muitas características das pessoas hoje atualmente. E é muito, né, importante a gente saber separar e saber também saber fazer uma avaliação, né, dentro de um contexto geral, para que a gente consiga, né, evitar diagnósticos equivocados que vão impactar essa pessoa aí para o resto da vida. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, pessoal, então já vamos começar aí, né, apresentando aí o nosso tema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre as características desse transtorno, como que é feito o diagnóstico e os tratamentos também para esse transtorno. Inicialmente, então, pessoal, a gente já vai aí fazendo um conceito do que é o TDAH, né? A gente já vai conceituando ele como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa dizer, pessoal, que o TDAH é um transtorno que vai afetar essa parte neurológica de alguma parte específica do cérebro responsável por determinada função. Essas funções elas vão estar ligadas ao quê, pessoal? Justamente na questão de atenção, da organização, né, que vai gerar esses sintomas aí, né, característicos do TDAH, que é a desatenção, inquietude e a própria impulsividade, porque é a área que vai estar afetada do cérebro aí na questão neurológica daquele indivíduo. A gente vai caracterizar também que é um transtorno que vai se iniciar na fase da infância, podendo perdurar aí a fase adulta. Esse quesito, pessoal, quando a gente vai fazer essa característica, é muito importante a gente tomar cuidado, porque, né, como é um transtorno, né, neurológico do desenvolvimento, ele vai sim apresentar nessas características na infância, que é quando a criança está ali, né, desenvolvendo essas funções, porém, pode perdurar até a fase adulta. Isso não significa dizer que o TDAH ele tenha cura, ou seja, que é somente uma característica da fase da infância e depois a pessoa vai deixar de ser TDAH. Não, o que ocorre é uma remissão de sintomas, né? Então, muitas das vezes, a pessoa que tem o TDAH, ela vai aprender habilidades ou ferramentas, ou o próprio, né, ambiente social, ele vai fazer com que esses comportamentos, eles deixem de existir, né, esses sintomas. Por exemplo, a questão da hiperatividade. Uma pessoa que sobe na mesa, que não para quieta, socialmente, né, ela não vai ser aceita em lugares, por exemplo, na questão adulta. Como que ela vai manter esse comportamento, essas atitudes, né? Então, esses sintomas podem ir desaparecendo. Assim como a questão da pessoa ser desorganizada, da pessoa perder as coisas, né? Ela pode aprender novas ferramentas, novas habilidades para lidar com essas questões. E aí a gente visualiza que aqueles sintomas, né, aquelas características, elas deixaram de existir, mas não significa dizer, né, que aquela pessoa foi curada do TDAH, né? Ela simplesmente aí deixou de apresentar as características. Uma das questões aí que são abordadas, né, é a questão das causas do TDAH, né? Ela está aí voltada principalmente para a questão genética, né, ou seja, pela questão mais hereditária, e também já tem estudos aí mostrando que ela está correlacionada também com o uso de substâncias aí, né, por parte da mãe durante a gestação. Essas substâncias também hoje, né, já são apresentadas aí como predisposições genéticas, né, que essa vai ter essas alterações químicas ali no cérebro da criança para que ela possa, né, apresentasse aí o desenvolvimento ali dessa questão né, dos comportamentos do TDAH. Mas a principal é essa questão hereditária, né, a questão genética. Isso serve para a gente observar, né, que essas características dos pais, né, que têm TDAH, existe uma probabilidade maior também de que esses filhos tenham. Não necessariamente que vá ter, mas uma probabilidade maior. Outra curiosidade que acontece é que quando a gente está fazendo uma avaliação de uma criança, né, para um diagnóstico de TDAH, os pais começam a reconhecer aquelas características deles também durante a infância, né, mas que por motivo, né, da questão da idade, da época, né, não foi feito o diagnóstico, né, não era se falado tanto, não era aquela questão, né, de que tinha-se o diagnóstico. E aí a gente quebra outro tabu, né, que é justamente aquelas falas que as pessoas às vezes falam assim: "Ah, na minha época não existia TDAH, agora tudo é TDAH". Na verdade existia, porém não era diagnosticado, não era identificado, né? Então as pessoas
passavam por vários transtornos ali, por várias dificuldades, porém não era diagnosticado, então não era contabilizado, não era colocado, né, dentro de critérios ali para poder fazer as avaliações, mas não significa dizer que não ocorria, que simplesmente que hoje, né, sim, pode estar tendo essa questão por conta da predisposição genética, mas também a gente agora tem conhecimentos, né, que a gente vai conseguir aumentar aí o número de diagnóstico com relação a essas questões, mas não significa dizer que não existia, né, era apenas não era feito esses diagnósticos. Outra coisa importante também é que a gente vai visualizar que esse transtorno ele acomete cerca de 3 a 6% da população, uma incidência maior em meninos do que em meninas. Isso significa dizer, pessoal, para cada uma menina, né, diagnosticada, a gente vai ter dois meninos diagnosticados aí com TDAH. Então é uma predominância, né, entre a questão do gênero masculino, é outra diferença. Isso serve para a gente fazer essa reflexão, né? Ou seja, em torno de 3 a 6%. Isso significa dizer sim, que é um número alto de muitas pessoas, né, que vão apresentar essas características do transtorno, porém, a gente não vai olhar para isso e dizer que é todo mundo. Não é todo mundo, né? É até 6% da população. Alguns artigos aí vão, né, acrescentar que pode chegar a 8%. Isso vai depender muito do país, né, do local, né, para a gente poder fazer essas categorizações. Então, a gente já olha para que essa questão, olha, não é todo mundo, né? E sim, um número alto, mas não é todo mundo. E a gente vai entender um pouquinho agora, pessoal, como é que isso ocorre na questão neurológica para a gente entender, né? Por que que não é uma questão simplesmente de ambiente ou porque, né, a forma como que os pais criaram aquela criança que desenvolveu a questão do TDAH, que não é assim. Então, seja, né, porque aquele pai é permissivo, ou então porque não teve acompanhamento, aquela criança vai desenvolver o TDAH. Não, ela não desenvolve. Né, ela já é uma questão hereditária, uma questão neurológica, né? Ocorre essa questão da afetação ali na parte do cérebro dessas pessoas que vão ter esse transtorno. Então, a parte neurológica aqui, né, que vai ser afetada, é essa questão aqui do córtex pré-frontal do indivíduo. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável aí pela capacidade de organização, de planejamento das atividades, tomada de decisão e controle de comportamento. E aí fica claro, né, pessoal, que se ocorre uma alteração nessa área, a gente vai ter sim esses sintomas, né, de desorganização, de desatenção, dessa impulsividade, a dificuldade da pessoa que tem TDAH de fazer essa questão do controle de comportamento, né? Então, isso já fica claro aí por que que é uma questão neurológica. Outra característica importante a gente observar, né, que os estudos mostram, né, que essa questão ela é baseada tanto na questão anatômica quanto também nas questões da química do cérebro das pessoas que têm TDAH. A questão anatômica a gente vai abordar que essa área dentro do córtex pré-frontal ela vai ter ela costuma ser menor nas pessoas que têm TDAH. E a questão química do cérebro também, ela vai sofrer alterações. Em geral, né, a gente vai ter esses neurotransmissores envolvidos na comunicação nessas pessoas que têm TDAH, eles ocorrem de uma forma menor, ou seja, ocorre essa redução desses neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, que são mensageiros químicos do cérebro que são responsáveis em passar as informações entre um neurônio e outro. Se ocorre, pessoal, essa redução química no cérebro, né, a gente vai ter esse impacto na falha de comunicação, né, dessa informação entre os neurônios que vão estar ali envolvidos dentro dessa questão de comunicação entre um e outro. Então a gente já começa a olhar que é uma questão clínica, né, que é uma questão neurológica, ela não é uma questão, por exemplo, né, de uma postura ou de uma atitude daquela criança, né, que às vezes é opositora, desafiadora, né, ela é uma questão neurológica, é uma parte do cérebro, a parte da química do cérebro dela que está afetada para poder surgir aqueles sintomas, né? Então não é uma questão simplesmente de atitudes daquela criança que está sendo levada em consideração. Agora vamos entrar aí, né, para a parte importante, né, que a gente vai falar, né, de como que é feito esse diagnóstico. A forma da gente fazer, pessoal, a gente vai seguir os critérios aí realmente dos manuais, né, que são científicos, que é principalmente a questão do DSM, né, que hoje está aí nessa quinta versão, DSM-5, e a CID-11, que vai abordar esses transtornos e como que a gente tem que fazer essas observações. Então, dentro desses critérios, a gente vai observar dois fatores, né, a desatenção e a hiperatividade. Os critérios de desatenção, eles estão aí correlacionados com a falta de atenção aos detalhes, perca, né, das coisas, distraído, esquece as atividades do cotidiano, não segue instruções, é uma pessoa desorganizada, tem dificuldades nas atividades que envolvem essa questão do esforço. A questão da hiperatividade também, a impulsividade, ela vai ter os critérios aí, né? Que remexe, batuca, as mãos e pés, levanta em situações em que espera que fique sentado, corre, sobe nas coisas, não fica parado,
né, por determinado tempo, fala demais, interrompe as pessoas e não aguarda a sua vez. Então, isso aí já vai servir para como, né, que são sintomas, que são critérios que a gente vai poder observar essa questão específica aí das pessoas que vão passar por esse transtorno. A gente vai ter que observar, pessoal, que esses sintomas eles têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade, ou seja, tem que ocorrer ali naquela questão da infância, né, em um grau inconsistente para o nível de desenvolvimento. Isso significa dizer, pessoal, que esse grau inconsistente é aquela questão de que quando a gente vai correlacionar com os pares daquela criança, né, que estão na mesma faixa etária, ele é a mais, né? Ele tem aquela questão assim, ele é muito mais reativo, por exemplo. As crianças têm desatenção, elas são inquietas, mas naquela pessoa, aquela característica, ela se sobrepõe, ela é muito maior, ela é gritante. Então, a gente observa que é uma criança além do Ken, né? Então, ela é muito mais desatenta, ela é muito mais dispersa, ela tem aquela sensação de que ela está no mundo da lua, né? Ou então a questão da hiperatividade, ela é demais, ela não para hora nenhuma, ela mexe com todo mundo, ela, né? Então é muito, é além. Então esse grau também tem que ser avaliado. O mínimo, né, de 6 sintomas dentro desses critérios que a gente falou, né, que a grande maioria não são todos, mas ali a gente vai ter que ter no mínimo 6 em crianças e 5 em adolescentes ou adultos, né, tanto para desatenção quanto para hiperatividade. Esses sintomas, pessoal, eles têm que ocorrer em vários ambientes, né, e causar impactos negativos nos espaços sociais, acadêmicos e profissionais. Isso significa dizer, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, né, que não ocorra somente na casa ou não ocorra somente na escola. Esses sintomas, eles afetam, né, como é uma questão neurológica, a criança não vai ser assim em determinado espaço ou em outro, não. Ela vai ser assim a funcionalidade dela. Então, todos os ambientes que essa pessoa transita, que ela passa, vai ter sim essas características né, do transtorno do déficit de atenção. Então, ela ocorre em vários ambientes. Então, vai ser na clínica, vai ser em casa, na escola, né, na igreja onde ela frequenta, ou né, nos espaços aí sociais que ela frequenta. Então, vai ser sempre essas características nesses ambientes aí que ela vai estar frequentando. Outra coisa é o grau de intensidade, né? Então, por exemplo, tem que causar um prejuízo negativo. Então, assim, na fase da infância, né? Qual que é a principal área que vai ser afetada? A questão escolar, a questão do aprendizado, né? A questão do isolamento, porque muitas das vezes é uma criança que, né, vai ter o afastamento dos colegas, porque ninguém vai querer brincar, ninguém vai querer ficar perto. É uma criança que pode apresentar atrasos, né? Reprovações de aprendizado, porque ela não consegue se concentrar para aprender. Então, tem esses impactos negativos aí na área dessa pessoa. Quando é uma questão adulta, né? Geralmente a gente vai avaliar principalmente também as relações, né, que essa pessoa pode ter, né, que são impactadas por conta dessas características aí do TDAH. Né? Então é muito importante a gente tomar cuidado e a gente também vai falar um pouco de periodicidade, né? Os manuais aí apresentam, né, que tem que ocorrer aí uma volta aí por no mínimo 6 meses de constância, ou seja, então não é uma característica que, por exemplo, é momentânea. Né, em alguns momentos eu apresento determinada característica. Não, existe uma constância. Hoje eu esqueci a chave do carro, né, em tal lugar. Não, é constante, é sempre. Eu sou uma pessoa desorganizada, mas somente por ser desorganizada não significa dizer que você tenha TDAH. Você tem que cumprir aquele rol de critérios, né? Tem que ter esse impacto negativo, tem que ter uma constância, não pode ser esporádico. Então, isso aí ajuda a gente poder separar, né, das questões de que são rolos descritivos, né, e que a questão tem que ser levada em consideração esses detalhes. Os manuais também, pessoal, eles vão apresentar, né, que a gente pode ter alguns tipos aí, né, de TDAH. Por exemplo, né, a gente vai ter o subtipo combinado, né, o predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo impulsivo. Isso significa dizer, pessoal, que quando uma pessoa ela é categorizada ali como TDAH combinado, ela cumpriu um mínimo de critérios, tanto de desatenção quanto um mínimo de critérios ali para hiperatividade, ou seja, é aquele TDAH típico. Apresenta características de desatenção, também com características da hiperatividade. Ele tem as duas características, né? Quando a gente vai falar que é um predominantemente desatento, ele cumpriu, né, ali um mínimo de sintomas para o diagnóstico de desatenção, mas ele não conseguiu cumprir um mínimo de requisitos com relação à hiperatividade. Então, a gente não vai categorizar que ele tem aquela característica, mas significa dizer que ele é TDAH, porém predominantemente desatento. E o contrário vai ocorrer com a hiperatividade.
a gente vai dizer, né, que ele cumpriu o mínimo de requisitos para os sintomas aí da hiperatividade, porém não alcançou o mínimo de critérios aí com relação à desatenção. E aí a gente vai dizer que ele é predominantemente hiperativo. Então a gente vai ter essa classificação aí de tipos, né? Não significa dizer que não é um TDAH porque ele teve só hiperatividade. Ele é um TDAH, porém subtipo, né, predominantemente hiperativo. E outra questão importante, né, é a questão da gravidade do caso, né? Quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai avaliar a questão dos impactos, né, nesses ambientes. Então, quando é uma criança, né, que já tem reprovação, que ela está sofrendo por depressão, por isolamento, ou então quando a gente vai colocar essas categorização daquele momento, olha, é um grau grave, né, porque teve um impacto muito grande dentro desses ambientes, né, sociais, escolares, acadêmicos, né, dentro da própria casa. Então, isso também tem que ser levado em consideração para a gente saber, porque às vezes é uma criança, né, que é inteligente, ela não reprova, né, tem uns impactos ali apenas, né, nessa questão mais de comportamento, né, que ela não para quieta. Então, isso também tem que ser levado em consideração para a gente poder fazer uma categorização do grau, até para a gente poder saber quais são os encaminhamentos que vai ser feito nesse caso através dessa questão da gravidade. Então, após esse diagnóstico, a gente vai fazer aí os famosos encaminhamentos, né, que é para quê? Né, a gente poder fazer o melhor acompanhamento dessa pessoa que está passando por esse transtorno. Isso significa dizer, pessoal, que após essa avaliação, né, e a comprovação do diagnóstico, o médico vai avaliar a necessidade de prescrição de medicação ou não, dependendo do diagnóstico e do caso que está sendo avaliado. Então, isso aqui, né, serve para a gente também entrar em contato com aquela questão de que a importância, né, da questão da avaliação psicológica, ela não serve simplesmente somente para taxar, para dar um CID naquela pessoa, né? Ela serve justamente para a gente fazer isso, os encaminhamentos, né? Então, a questão do médico, quando ele vai entrar, né, nessa questão aí dessa intervenção, é a prescrição de medicação. Então, é necessário, né, essa importância da gente avaliar, sim, que os medicamentos eles podem ser grandes aliados aí, né, na redução desses sintomas, no auxílio, né, desses impactos aí que vai causar nessa pessoa. Então, é importante. Muitas pessoas têm medo, né? Ah, não queria dar uma medicação. Mas a questão química do cérebro das pessoas que têm DDAH, elas precisam ser reajustadas. E a medicação é justamente para isso, né? Para tentar fazer esse reajuste químico, para que essa criança, né? Para que essa pessoa que está tomando aquilo, ela consiga minimizar e ter um auxílio químico, né? Então, a medicação é para fazer esse uso. Então, as pessoas que não têm TDAH e fazem uso de medicação aí, né? Que a gente vê muito falar sobre isso, é muito perigoso. Por quê? Porque a química do cérebro dela está funcionando bem, né? Já tem aqueles compostos que aquele medicamento já vai gerar naquela pessoa. E isso pode causar, sim, efeitos colaterais, né? Agora, na questão do TDAH, ela tenta regularizar uma causa de deficiência que tem ali de questão química no cérebro daquela pessoa. Né? Então, a importância do diagnóstico correto, a questão também, né, do conhecimento para a gente não tomar a medicação de forma equivocada, simplesmente porque ajuda na concentração. Porque se sua química é regularizada cerebral, você não tem TDAH e você toma, você também está correndo aí grande risco de causar impactos aí neurológicos aí por conta de uso de medicação desnecessária, né? Então, a importância da gente saber disso. Então, o médico também vai avaliar, pessoal, essa questão dos sintomas, né, da medicação. Então, não simplesmente medicar, ele vai ter que acompanhar o caso, vai ter que saber se está tendo algum efeito colateral, né? É uma medicação segura, geralmente não trazem esses efeitos, mas podem surgir alguns efeitos como insônia, como dor de cabeça, dor no estômago, e o médico tem que avaliar. Os medicamentos mais utilizados aí, né, é o Concerta e a Ritalina, né? Então a gente já viu falar muito deles, a gente vê muito, né, principalmente de pessoas que fazem uso indiscriminado, né, desses medicamentos aí, sem ter o TDAH para melhorar essa questão da concentração e da atenção. Lembrando aí, né, que tem que ser somente o médico, né, especialista que vai fazer esse acompanhamento aí, né, nas miligramas, né, qual medicamento, a forma que vai ser feito esse manejo. O outro passo que a gente vai visualizar, né, pessoal, é principalmente quando é criança, é a questão, né, da intervenção escolar. É necessário fazer um acompanhamento por equipe de apoio e aprendizado, onde tem a redução do total de alunos nas turmas, o aumento no tempo, né, da realização das atividades, o reforço escolar, caso necessário, e atividades adaptativas em casos mais específicos. Então, a gente observa, né, que a parte mais comprometedora aí, né, na fase da infância, que é a questão escolar, é a parte principal onde tem que ter essas intervenções. Mais uma vez, né, aquela questão da importância da avaliação. Para que essa avaliação serve? Ela serve justamente para fazer esses encaminhamentos, para esse suporte, para que a escola consiga ter, né, um direcionamento específico para aquela pessoa.
Então, não é somente taxar, a gente vai lá e vai fazer atividades, a gente vai desenvolver projetos para que, né, minimize os impactos. E outra coisa mais importante é a criação de políticas públicas também. Muitos estados aí já têm legislações específicas para o transtorno do déficit de atenção, né, onde vai ter esse impacto escolar, ou seja, como garantia de redução de turma, uma garantia de apoio, né, de suporte pedagógico em turno contrário, como essa questão também, né, de suporte para reforço escolar. Então, a necessidade e a importância dessa avaliação é justamente para que se crie estratégias para isso, né? Não simplesmente, né, ter uma taxação, mas as intervenções. E a escola vai estar, né, muito mais preparada, muito mais adaptada para esses casos, cada vez mais que vai chegando mais conhecimentos e mais pessoas, né, diagnosticadas para que elas consigam minimizar esses impactos aí com relação ao ambiente escolar. E por último, a gente pode sugerir a questão familiar da psicoterapia, né? Que a família também precisa de acompanhamento, né? Para ela aprender sobre o transtorno, para ela saber como ajudar esse paciente a lidar com a situação. A gente vai ajudar aí, né, na questão de criação de um ambiente organizado, com rotinas das atividades, evitar esses estímulos, né, que tire a atenção, né, da pessoa que tem TDAH, como o uso de celular durante as atividades. A gente vai ajudar a criar as estratégias e ferramentas para lidar com esses sintomas, né, como checklist, quadro de organização. A gente vai fazer treinos comportamentos, né, para a gente poder comportamentais para a gente poder ajudar essas crianças, né, que estão passando por essa dificuldade. Ou seja, a psicoterapia é um aliado fundamental, né, porque a gente vai fazer esse acolhimento da família, do paciente, vai fazer uma psicoeducação com os dois, né, para dizer o que que é, como é que funciona, o que que você vai precisar fazer. A gente vai criar juntos, né, essa rotina, a gente vai criar essas estratégias, essas ferramentas para minimizar esses impactos. E assim essa pessoa vai conseguir minimizar aquelas dificuldades, ela vai conseguir transitar de uma forma mais confortável ali dentro daquelas dificuldades que ela tem. Por isso que é tão importante a questão da psicoterapia, né? Tanto para a gente ajudar essa questão de crenças disfuncionais, né? Porque às vezes foi uma criança que passou muito tempo escutando, né? Que ela é burra, que ela não aprende, que ela não para quieta, né? Que ela tem algumas características ali negativas que ela vai, né, criando disfunções ali cognitivas, né? Que é preciso a gente também tomar cuidado para que não gere sentimentos depressivos, né? Porque os estudos mostram, né, que pessoas que têm TDAH não fazem acompanhamento têm uma predisposição maior, né, para desenvolvimento de depressão, a questão de uso, né, de substâncias psicoativas. Então, elas têm sim uma probabilidade maior, né, de estarem aí nesses comportamentos de risco por conta dessa questão, às vezes até da falta de acompanhamento. E outra coisa importante, né, que essas ferramentas, elas vão simplesmente também ajudar a gente visualizar que é possível ocorrer essa questão neurológica que a gente fala, né, da plasticidade cerebral. Ou seja, não significa dizer que aquela área afetada que não desempenha bem aquelas funções, que o seu cérebro ele não possa, né, ter esse aprendizado de coisas novas, né? Então a plasticidade cerebral ela mostra, né, que existem aí funções, né, que podem ser exercidas, né, por outras áreas, né, de aprendizado por conta dessa plasticidade. Isso ajuda muito essa questão neurológica, né? Por exemplo, uma pessoa que é desorganizada, que é desatenta, que tal, não significa dizer que ela vai ter que ser assim para sempre, né? Ocorre aí toda essa mudança comportamental que vai, né, literalmente afetar aí todo esse contexto e esse ambiente que essa pessoa vive. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo. A gente abordou de uma forma bem generalizada, né, mas as partes principais, as coisas mais importantes que a gente tem que observar nesse transtorno de uma forma científica, de uma forma, né, técnica. E comentem, curtam, compartilhem o conteúdo aí, sugiram, né, novos conteúdos para a gente poder estar participando e aguardo vocês aí no próximo material. Até breve. Tchau, tchau.